Olá, tudo bem? Meu nome é Vander, eu sou analista do programa Mais Gestão, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é operacionalizado pelo IFPA e trabalha empreendimentos da agricultura familiar como empreendimento de vocês. O objetivo desse vídeo é fazer com que todos os associados, todos os cooperados possam entender qual é o objetivo e como que está andando o acompanhamento que vem sendo feito pelo programa ao empreendimento de vocês. A gente sabe que muitos dos associados, né, têm muitos afazeres, tem muitas coisas que precisam fazer durante o dia, durante a semana, tem a produção, tem a roça para cuidar, tem a comercialização, a feira, muitas vezes, e ainda os afazeres domésticos, né? Então, o objetivo desse vídeo é fazer com que essas informações cheguem até vocês, que todos possam entender qual é o objetivo do programa, por que o empreendimento que vocês participam faz parte deste programa e aonde que a gente quer chegar com essas ações, com essas assessorias que vêm sendo feitas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário criou esse programa para auxiliar empreendimentos da agricultura familiar que se fortalecerem para poder participar melhor de programas, de editais, de fomento e assim tentar melhorar o fortalecimento da instituição que vocês pertencem, né, o empreendimento de vocês, da associação, a cooperativa, e assim trabalhar também a melhoria da qualidade de vida, né, porque se a organização ficar mais forte, se a associação cooperativa ficar mais forte, todos também ficarão mais fortes, né? A ideia é que isso seja repartido com todos, né? Todo esse conhecimento. Então, o programa é um programa que a gente analisa a gestão, como é que está sendo feita a organização, como é que as coisas estão acontecendo no sentido da diretoria trabalhar para participar dessas ações, tanto na área administrativa como financeira, as pessoas que fazem parte da associação, da cooperativa, para poder receber melhor capacitação, quais são as formas de melhorar a produtividade, quais são as formas de melhorar a comercialização, e assim adiante. A gente vai mostrar o que já foi feito na primeira e na segunda etapa, que já foram concluídas pelo programa. Esse programa tem uma duração de 12 meses. A gente iniciou a partir de março e agora no final de maio nós concluímos a segunda etapa, que foi uma etapa de identificação das necessidades, de identificação das necessidades e oportunidades que o empreendimento precisa para se fortalecer. Eu vou mostrar agora como que o programa vai avançar e o que já foi realizado para que vocês possam ver, todos possam ter conhecimento e a coisa ficar mais transparente e todos possam, inclusive, participar melhor das ações que terão daqui para frente, ok? Nós somos responsáveis pelo acompanhamento de 10 empreendimentos. Os empreendimentos aderiram a esse edital quando ele foi lançado, né? E aí, a partir dessa adesão, foi feita uma caracterização geral da organização. Como foi feita essa caracterização? No ato da adesão, a diretoria executiva, quando fez a adesão ao edital, preencheu um formulário onde prestou algumas informações sobre a organização. A partir daí, foi possível a gente ter uma visão panorâmica, né, de como que cada instituição que está fazendo parte do programa, ela hoje, no início, né, quando iniciou o programa, ela se comportava. E a partir daí a gente fez uma avaliação do nível de maturidade da organização. Como é que está a maturidade organizacional? Como é que está funcionando a organização da instituição, do empreendimento que vocês fazem parte? E a partir daí, desses 10 empreendimentos que nós trabalhamos, a gente fez um planejamento para trabalhar um ciclo de assessoria. Essa assessoria, ela inclui uma conversa, né, prévia, uma conversa que houve na primeira etapa, que foi uma conversa de nivelamento para a gente poder se apresentar o programa para a diretoria executiva. E num segundo momento, a gente já fez uma visita, mas para a gente fazer uma dinâmica
e a partir dessa dinâmica a gente identificar quais seriam as necessidades do empreendimento, quais seriam as oportunidades que a gente pode trabalhar, e a partir daí a gente chama isso de planejamento estratégico. Nós começamos a trabalhar um planejamento estratégico para identificar quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que existem para o empreendimento que nós estamos analisando, do qual vocês fazem parte. A partir daí, a gente fecha a segunda etapa, que eu vou fazer daqui a pouco, vou apresentar para vocês qual foi o resultado dessa segunda etapa. A terceira etapa é a implementação do plano, que a gente vai mostrar também, a partir dessa segunda etapa que foi concluída, como é que a gente vai trabalhar a terceira e quarta etapa, que seria a terceira etapa, ela trata da implementação do plano, né, como é que a gente vai colocar esse plano em ação para que a gente possa introduzir essas sugestões de melhoria. E a quarta etapa é uma etapa de monitoramento e avaliação. Então a gente precisa também, nesse processo todo, monitorar a aplicação dessas sugestões de melhoria e avaliar isso para identificar se o nível de maturidade da organização, do empreendimento, ele melhorou. Então a proposta é que a gente consiga sempre aumentar de nível para até que o empreendimento, a associação, a cooperativa, ela chegue a um nível de maturidade excelente, que aí nós vamos chegar ao final do processo. Mas como eu já falei, nós estamos trabalhando 10 empreendimentos, e esses 10 empreendimentos nós vamos acompanhar durante 12 meses. A gente fechou agora a primeira e segunda etapa, no final do mês de maio, e esse é o resultado que nós vamos apresentar agora para o empreendimento do qual vocês fazem parte, ok? Junto com a diretoria executiva e o Conselho Fiscal da Pulsan, aconteceu lá numa sala de aula do IFPA, na sede do IFPA. Lá nós trabalhamos uma dinâmica chamada Árvore de Ideias. Nessa dinâmica, a gente conseguiu, junto com o grupo que estava trabalhando lá, buscar ideias, né, que eles teriam, aquele grupo, para melhorar o trabalho das pessoas, trabalho em grupo, trabalho da associação, para melhorar a produção e também para melhorar as vendas, a comercialização. Nós também buscamos formas de identificar ideias para colocar em prática na hora, né? As ideias maduras. Isso foi feito dentro dessa dinâmica, que aí, a partir dessa dinâmica, onde está mostrando agora algumas fotografias, né? Um relatório fotográfico, que é para ilustrar o que foi feito, né? Esses participantes estavam lá, presentes. A gente trabalhou 4 eixos. Tá? O primeiro eixo, que é o trabalho em grupo, que estava representado lá naquele quadrinho, a gente conseguiu identificar algumas ideias em relação a como o grupo acha, né, e vê como pode melhorar o trabalho em grupo. Então, entre as ideias levantadas, houve a opção por haver uma troca maior de conhecimento, né, entre as pessoas, entre os associados, para que os associados tivessem voz e pudessem falar e mostrar o conhecimento para que fosse compartilhado. Também surgiu ideias para se melhorar o planejamento das vendas, né, melhorar a coletividade também, e promover mais eventos e palestras para que os associados possam ter mais conhecimento de tudo que vem sendo realizado. Na nossa análise, o grupo mostrou que tem um interesse grande em fortalecer a união interna, né? Porque é importante trabalhar a cooperação, o compartilhamento de saberes e também, a partir daí, planejar as ações para colocar em prática. No eixo de produção, as ideias mais recorrentes que aconteceram foi a questão do acesso à mecanização. O grupo mostrou que os produtores tinham uma dificuldade grande de acesso à mecanização para poder melhorar o solo, né? Trabalhar melhor o plantio, a lavoura. E outra ideia também recorrente foi a questão do acesso à irrigação, por meio de compra coletiva. Comprando coletivamente, juntando vários associados, a Pulsan é uma associação grande, e que se a gente conseguir mapear quem são as pessoas que precisam ter acesso à irrigação, talvez seja mais fácil identificar formas de comprar uma quantidade maior para reduzir o preço. E outro ponto também que foi tratado foi a questão da assistência técnica, né, que é importante, que é preciso
melhorar a assistência técnica, seja pela Emater, pelo Senar, pela Prefeitura. Na nossa análise, essa demanda sobre a produção que são repetidas, ela tem esse consenso de que precisa melhorar a tecnificação, né? Ou seja, é preciso que a associação receba mais capacitação técnica e apoio técnico também, assistência técnica, e isso a gente vai trabalhar junto com a coordenação do programa para que a Prefeitura seja mais atuante, o Senar e a Emater possam ser parceiros melhores da produção. Em relação ao planejamento estratégico e o terceiro eixo, voltados à venda, a gente mostra algumas ideias que foram de destaque, né? Primeiro é criar e fortalecer uma marca própria. O programa vai trabalhar isso também com vocês. Melhorar a divulgação, melhorar com a marca, divulgar melhor a marca com o Instagram forte, com o Facebook forte, né? Para melhorar também, isso ajuda a melhorar a qualidade dos produtos com o uso de mídias sociais. E é importante também se praticar melhor a participação nos programas institucionais, como o PNAE, a associação vender para a Prefeitura também para o Programa de Alimentação Escolar, né, de Santarém e região, como Belterra, como Mogi dos Campos. Então, na nossa análise, o grupo precisa ter essa identidade visual mais forte, né, melhorar a comunicação e também melhorar a qualidade dos produtos para poder acessar mercados. Ideias maduras prontas para colocar em ação, a gente identificou que é importante trabalhar mais a capacitação em vendas, né? Melhorar a produtividade, criar datas promocionais, por exemplo, o dia do hortifruti, o dia das frutas, e isso vai atrair mais clientes para as feiras, para os pontos de venda da associação. Aí nós conseguimos, a partir daí, identificar algumas recomendações estratégicas para a associação, que seria priorizar ações de impacto rápido, de curto prazo, né, com oficinas de venda, melhorar a forma técnica de venda, levar para os parceiros, estruturar o calendário de promoção e criar a identidade visual para poder fortalecer o perfil das redes sociais. É importante também buscar apoio institucional para isso, né, mas o programa Mais Gestão, junto com o IFPA, que é a coordenação do programa, que é do IFPA, vai trabalhar isso. Um projeto de acesso à mecanização junto com a Prefeitura, assistência técnica continuada e identificar formas de crédito para os pequenos produtores. E também é importante fortalecer a gestão coletiva, né? Setorizar as atividades e instituir um planejamento de venda coletivo também. Ou seja, fazer um planejamento para vender mais para cooperativas, para supermercado, para tentar fazer de uma forma que a produção já tenha um direcionamento. A partir da ideia que foi levantada, a gente criou uma matriz. Essa matriz, a gente consegue identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças da instituição. Então a gente identificou como força que existe uma boa disposição para planejar, para trabalhar a venda, o reconhecimento que é importante ter capacitação técnica, né, para as pessoas terem mais conhecimento de como produzir e como vender. E existe dentro da associação uma capacidade de mobilizar e ter o interesse de promover eventos e reuniões para que todos participem. Mas a gente identificou também como fraqueza, né, com pontos que estão difíceis ou estão precisam ser melhorados, que existe um acesso pequeno de mecanização agrícola, a dificuldade também de acesso a crédito, uma estrutura física com ponto de venda que precisa ser melhorada, né? E também existe um baixo uso das mídias sociais, do Facebook, Instagram, etc. Mas a gente precisa também identificar o que existe de oportunidade. Então a gente vai identificar essas oportunidades, que seria esse potencial de novos mercados que existem, como o PNAE, como o PAA, que a associação pode buscar. O crescimento do uso das redes para comercializar mais diretamente o produto pelos associados. Existe também a oportunidade de interesse por capacitação e melhoria da produtividade e o fortalecimento da marca que o programa vai trabalhar com vocês também. E a gente também, a partir daí, identificou algumas ameaças, que a gente conhecendo essas ameaças, a gente pode tentar reduzir essas ameaças, né, para que elas não sejam tão graves.
Essas ameaças incluem a dificuldade de logística, a dependência de apoio técnico, a concorrência com produtos de qualidade menor, né, mas que são vendidos por preços menores, e o custo também dos insumos, dos equipamentos para modernização. Então, identificando todos esses dados a partir dessa dinâmica, a gente pôde definir um objetivo para o grupo, para a PROSAM, que seria ela ser uma associação fortalecida com a produção organizada, viabilidade do mercado e renda justa para os associados. Mas é importante também pensar que a PROSAM precisa de uma missão. Uma missão seria uma proposta de existir. Então a missão da PROSAM poderia ser trabalhar juntos pelo respeito e a colaboração, buscando melhorar a produção, a venda e a vida dos membros da associação. E como resultado, o que teríamos? O que pode ser alcançado? Aumentar a renda das famílias associadas, produzir mais e melhor, e com melhor qualidade, ter mais pontos de vendas e melhor estruturados, né, também com mídias sociais, e ser reconhecido como produtores organizados, né, também mantendo uma união e uma troca de saber entre os associados. Para isso, são necessários alguns recursos, né, que incluem fazer oficinas práticas sobre venda e produção, buscar apoio técnico institucional, melhorar as ferramentas de infraestrutura, promover capacitação e trocas e buscar crédito para aquisição de equipamento. Para que esses recursos possam acontecer, é importante trabalhar alguns processos internos que devem ser orientados, que seriam organizar melhor as tarefas setoriais, criar e fortalecer a marca, usar melhor as mídias, planejar as vendas e criar datas promocionais e participar de mercados como o PNAE, que é o Programa Nacional de Educação Escolar, Alimentação Escolar, desculpa. Dessa forma, a gente, a partir do que foi identificado e que deve ser validado pela diretoria executiva, nós vamos trabalhar agora na terceira fase do programa o plano de ação, que a gente vai mostrar um pouco daí para frente como que a gente vai trabalhar e delinear isso, ok? Então, pessoal, a coordenação do programa Mais Gestão Santarém, que é feita pelo IFPA, Campus Santarém, e os analistas do programa estão trabalhando nesse momento, agora nesse período, no início do mês de junho, em um processo de organização das ações que serão aplicadas. Essas ações, normalmente, elas dependem de parceiros, né? Então, estão sendo feitos já alguns contatos, assinatura de termos de parceria, né, termos de cooperação com esses parceiros, com a Prefeitura, com o SEBRAE, com o Governo do Estado, com a Embrapa, a Depará, para que essas ações possam ser aplicadas. Então, assim, como é que vai funcionar a próxima etapa? A terceira etapa, ela vai ser a aplicação do plano de ação. A gente vai trabalhar junto agora na elaboração desse plano de ação. Depois que vocês tomarem conhecimento do que foi feito, do levantamento que nós fizemos, da identificação das necessidades que o empreendimento de vocês ele apresenta, a gente vai delinear um plano de ação. Nesse plano de ação, a gente vai definir, né, o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, né, porque tudo o que precisa ter um porquê. A gente não vai fazer nada sem ter um motivo. A gente vai identificar o porquê que precisa ser feita aquela ação. Vamos identificar quais são os parceiros que podem ser responsáveis para nos ajudar nessas ações, como o SEBRAE, as prefeituras, o próprio programa, né, a Emater, a Embrapa, a Depará, ou outras cooperativas, associações também que possam fazer parte, para que a gente possa, junto com esses parceiros, colocar em prática e conseguir atender às necessidades do empreendimento. Para isso, a gente precisa ter também determinar um prazo para que isso aconteça, né? Quando isso vai acontecer? A gente vai definir um prazo. Em 30 dias, 60 dias, 90 dias, enfim, a gente precisa definir esse prazo também, porque toda meta que a gente definir, a gente precisa ter um prazo para implementar. E aí também a gente vai fazer, definir como que isso vai ser feito, né? Quais são as etapas, quais são os processos que precisam para que aquilo seja realizado. E a partir daí a gente vai definir também se vai precisar de algum custo, algum recurso. Muitas vezes a aplicação de um programa
de uma ação, ela precisa de algum recurso, por exemplo, implantar um microsistema, implantar um processo de irrigação. A gente vai precisar custear isso, né, identificar o valor e tentar esses recursos por meio de parcerias mesmo, com empresas, com emenda parlamentar, com editais, né, que sem retorno, que a gente chama de fundo perdido, né, para tentar fazer com que esses processos ocorram. Tá? E aí a gente vai também identificar um status, né? Como é que com essas ações elas estão acontecendo? Já está em andamento, ainda não começou, está atrasado? E isso nós chamamos de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico vai fazer parte da terceira etapa do programa, que nós vamos dar início agora a partir da segunda quinzena de junho e início de julho. Então, são os 20 empreendimentos que devem participar, por isso o planejamento deve ser feito de uma forma que possa atender a todos, né? Uma ação, por exemplo, de registro de CAF, a gente precisa fazer um mutirão com o pessoal da prefeitura, da Emater, para poder fazer esses cadastros. Então, a gente está buscando agora identificar quais são as ações que vão ser trabalhadas para que a gente possa colocar o plano em prática, tá? Em andamento. A partir disso, cada empreendimento vai receber um mapa estratégico. Isso aqui é um modelo de mapa estratégico que a gente deve entregar para cada empreendimento para que os associados, os cooperados possam entender qual é a missão do empreendimento, né? Por que esse empreendimento, essa união de vocês existe, né? Quais são os recursos que são necessários para colocar os processos em funcionamento, né? E a gente vai identificar esses processos para poder atingir o resultado. O resultado é a visão de futuro. Lembra que nós falamos anteriormente. É importante que a instituição tenha visão de futuro. A gente estabelece um prazo de 5 anos para que as ações possam ocorrer. Portanto, amigos, a gente está trazendo esse retorno, né, para que todos tenham conhecimento do programa que está acontecendo, que não está parado. Nós já fizemos o atendimento presencial, mas nós estamos trabalhando aqui nos bastidores, como disse, para a gente colocar em prática essas ações. Tá? Eu queria agradecer muito a paciência de todos e dizer que nós estamos aqui à disposição para o que for necessário. Obrigado.